Imagine-se preso a um emprego sem salário, sem benefícios, e mesmo depois de morrer, você ainda precisa bater o ponto no dia seguinte. Esse é o destino dos heróis neste mundo. Porque não importa quantas vezes morram em batalha, eles são constantemente ressuscitados e forçados a continuar lutando. Dada é um desses heróis e está correndo pela floresta enquanto é perseguido por um grupo de cavaleiros. Os cavaleiros o perseguem porque ele acabou de roubar um caixão deles. Mas também há um grupo de fadas demoníacas na área, e as fadas são muito mais assustadoras do que os cavaleiros. Enquanto os cavaleiros são transformados em comida de monstro, Dada tenta escapar, mas ele tem pernas curtas e grossas, então não consegue ir muito longe antes que uma das fadas o alcance e o derrube no chão. Dada começa a entrar em pânico e grita por socorro porque não quer virar um lanche. E, por sorte, no último segundo, seu companheiro Zoe cai do céu e apunhala o monstro na cabeça. Dada fica grato por estar vivo, mas aparentemente foi empalado enquanto corria para salvar a própria vida, e dói muito, então ele não está preparado para lidar com tudo isso. Ele diz a Zoe para simplesmente matá-lo, pois a igreja o ressuscitará de qualquer maneira na base. Mas se outros o atinge na cara e diz para ele parar de pensar assim, a igreja não se importa se eles morrem, já que sempre podem arrastar suas almas para fora do inferno e colocá-las em novos corpos. Mas, após cada morte e ressurreição, as memórias de sua alma são lentamente corroídas e, eventualmente, você se esquecerá de quem é. Data percebe que Shuyo está certo. Então, ele concorda em deixar Zoe tratar seu ferimento, por mais doloroso que seja. Pouco tempo depois, Dada está todo curado, mas nesse instante, Zoe nota o caixão ali perto, e finalmente percebe que Dada fez uma grande besteira. Ele estava sendo perseguido porque roubou aquele caixão, mas Sio não entende por que Dada se daria ao trabalho de roubar algo assim dos cavaleiros. Dada pede desculpas e diz que não sabe por que fez aquilo. Ele apenas viu os cavaleiros transportando o caixão e pensou, eu provavelmente poderia roubá-lo. E antes que percebesse, estava correndo pela floresta com o caixão. Shuyo está se controlando ao máximo para não cortar a garganta de Dada depois de uma façanha dessas. Mas Dada implora para que ele deixe para lá, pois, na pior das hipóteses, eles podem simplesmente devolver o caixão. Tudo voltará ao normal. Não é como se as coisas pudessem piorar muito para eles. No entanto, quando vão até o caixão para verificar, percebem que a situação piorou bastante. Já era ruim o suficiente Dada ter roubado um caixão, mas há o corpo de uma garota dentro dele, e ela parece ser muito importante, então o QG ficará furioso com isso. Dada presume que ela deva ser da realeza, mas Silo percebe que a garota nem sequer é humana. Ela é uma deusa. Dada não acredita nele a princípio, pois se lembra de que as deusas eram armas criadas para derrotar senhores demônios, e elas sempre se parecem com enormes blocos de ferro, não com garotinhas. Mas Shilo tem certeza de que essa garota é uma delas. Nesse instante, os dois ouvem o som de uma trompa por perto. Então, vão verificar, mas Shilo diz a Dada para deixar a deusa para trás. O som veio de um grupo de cavaleiros no vale próximo, e eles estão sendo massacrados lá. E o tempo todo, Zoe observa pensando, caramba, isso é loucura, mas não poderia ser comigo. Os cavaleiros foram descuidados durante o avanço, e por isso caíram tão facilmente numa emboscada de fadas. Mas mesmo que a culpa seja deles, Zoe não pode simplesmente assistir enquanto morrem. Pessoalmente, ele não se importa com os cavaleiros, mas alguns deles ainda estão vivos lá embaixo, e sua missão oficial desta vez era garantir que pelo menos metade dos cavaleiros reais da área sobrevivesse. Então, salvar esses caras o ajudaria a atingir sua meta. No entanto, bem na hora em que ele está prestes a pular, ele e Dada ouvem uma voz atrás deles. É a garota deusa do caixão, e ela parece estar viva e bem, mas vê-la só deixa Zoe realmente irritada. Ela ouviu o que ele disse sobre salvar os cavaleiros e acha que é um bom objetivo. Então, ela se oferece para usar seu poder para garantir a vitória dele. Mas, em troca, ele terá que pagar um preço alto. Ela quer que ele a chame de boa menina e a afague na cabeça depois que ela terminar. Aparentemente, as deusas são criadas com um desejo irresistível por afeto e reconhecimento, provavelmente como forma de controlá-las. Mas Torita parece não se importar e diz que seu propósito é auxiliar seu mestre escolhido de todas as maneiras possíveis. Isso significa que ela está disposta a sacrificar a própria vida para ajudar Silo, se necessário. Essa falta de autoestima, porém, é um dos motivos pelos quais ele odeia tanto as deusas. Ele se atira do penhasco e diz que resolverá tudo sozinho, pois não quer depender do poder de uma deusa, mas ele ainda vai precisar das habilidades de observação do Dada. Então, ele pede que ele aponte na direção dos cavaleiros. Dada realmente não quer se envolver, mas tem metas a cumprir. Então, ele não tem escolha a não ser obedecer. Enquanto Zoe desliza pelo penhasco em direção aos cavaleiros, ele de repente percebe que Terra está logo atrás dele, e ele pergunta por que ela está ali. Ela diz que é óbvio que queria proteger seu cavaleiro, mas ele responde que não precisa da ajuda dela. Assim que avista uma fada, ele imbuiu uma adaga com magia de luz e calor antes de arremessá-la, causando uma enorme explosão. Enquanto isso, Kivi apenas tenta acompanhar o ritmo. Ao final da batalha, todos os monstros foram derrotados.
derrotados. Mas, embora os cavaleiros inicialmente estivessem gratos pela ajuda, assim que perceberam que ele era um dos heróis condenados, sua atitude mudou completamente. Eles acharam uma desgraça terem sido salvos por alguém como Shuyu, e um deles chegou a apontar uma espada para ele, o que pareceu bastante estúpido, já que todos sabiam que Shuyu era o mais forte ali. Nesse instante, Zoe recebe a notícia de que a principal unidade de cavaleiros sagrados decidiu fazer uma última resistência perto do rio para deter os demônios que avançam, o que, em teoria, parece fazer sentido. Mas, como você já deve ter percebido, a maioria dos cavaleiros é completamente inútil contra os demônios. Portanto, não há como eles conseguirem deter um exército inteiro de monstros. É praticamente uma sentença de morte. E normalmente Zoe não se importaria com o que acontecesse com um bando de cavaleiros arrogantes. Mas se muitos deles morrerem de uma vez, o esquadrão de heróis atual será considerado um fracasso e ele será torturado na próxima vez que ressuscitar. Ele não pode deixar isso acontecer. Então, ele se prepara para salvar a unidade principal antes que sejam completamente aniquilados. Enquanto isso, na linha de frente, o esquadrão liderado pela comandante Kivy acaba de se deparar com um exército demoníaco. Então, eles preparam suas lanças relâmpago e, para seu crédito, conseguem eliminar as primeiras ondas de monstros, mas ainda restam muitos. Mais cedo ou mais tarde, serão cercados. Felizmente, Zoe chega bem a tempo de salvá-los. Bem, na verdade, vários cavaleiros já morreram. Então, eu não diria que ele chegou na hora certa, mas pelo menos ele está aqui, e é muito mais habilidoso do que qualquer um desses novatos. Então ele consegue lidar facilmente com a onda atual de monstros. E os cavaleiros ficam sem palavras diante da incrível demonstração de poder. A comandante Kivy se aproxima de Shuyu e, embora agradecida pela ajuda, também fica bastante desconfiada do fato de um guerreiro desconhecido ter aparecido do nada no campo de batalha. Nesse instante, Tara alcança Zoe e fica chateada por ele ter tentado abandoná-la novamente. Kivy a reconhece Hida como a deusa que deveria ser transportada para Golil, e agora está ainda mais desconfiada de Shuyu, pois acha que ele deve ter atacado o grupo de escolta para roubar Hida. Shilo explica que os cavaleiros que escoltavam Hida provavelmente estão mortos, mas que não foi culpa dele. Além disso, ele não tem interesse em fazer um pacto com uma deusa. Kivy ainda está muito confusa e exige uma explicação adequada. Mas, por mais que Shuyu adorasse contar todos os detalhes, elas não têm tempo para isso, já que o Rei Demônio está se aproximando. Conforme o Rei Demônio avança, a floresta ao redor é corrompida pela praga demoníaca, transformando a vida selvagem em monstros. E ver tantos demônios se aproximando de uma só vez é incrivelmente aterrorizante para as tropas. Então, eles perdem a coragem e disparam impulsivamente, mesmo com os avisos de Kivy para não fazerem isso. Acontece que esse foi um dos piores erros que poderiam ter cometido, pois esse senhor demônio possui um campo de força que não só bloqueia ataques, como também reflete o dano de volta para eles. Assim, grande parte dos cavaleiros sagrados foi dizimada. Com o demônio ainda avançando, Shuyu diz a Kivy que esta batalha é uma causa perdida, então todos devem recuar enquanto ainda há tempo. No entanto, mesmo sabendo que ele está certo, Kivy se recusa a recuar. Shuyu diz a ela que ela morrerá se ficar ali e que a única razão pela qual ele veio foi porque recebeu ordens para apoiar a retirada. Assim que Kivy ouve dizer isso, percebe que ele deve ser um dos heróis enviados pelo quartel-general. Então, ela lhe diz que, como comandante no local, tem a palavra final sobre o que a tropa faz. Em nome da honra, eles sacrificarão suas vidas no campo de batalha hoje. No entanto, Zoe não se importa nem um pouco com a estúpida honra de Kivy, pois não suporta pessoas que jogam suas vidas fora dessa maneira. Mas, enquanto ele e Kivy discutiam, o Rei Demônio inicia seu ataque repentinamente. Dezenas de sacos de ovos caem sobre a costa, e, num instante, toda a tropa é dominada pelos monstros. Sheila faz o possível para mantê-los à distância, mas está ficando sem adagas para arremessar, e a situação não melhora. De repente, alguns monstros chegam até os canhões de relâmpago e acabam causando uma enorme explosão no campo de batalha, que deixa Shuyu inconsciente. Quando Zilo recupera a consciência, a única coisa que vê é Rita deitada no chão à sua frente. Ela implora para que ele use seu poder, pois é a única maneira de salvar as pessoas da morte horrível que ali vivem. Shuyu sabe que ela tem razão, mas jurou a si mesmo que jamais usaria o poder de uma deusa novamente. Então, em vez disso, ele começa a chamar por Kivy e grita para que ela faça um pacto com Hida em seu lugar. No entanto, um instante depois, ele vê a placa peitoral ensanguentada de Kivy rolando pelo chão, e, muito provavelmente, ela já está reduzida a uma poça de sangue no campo de batalha. Portanto, parece que ele não tem escolha. Ele diz a Hida que está disposto a fazer o pacto, e ela fica feliz em ouvir isso. Então, ela está prestes a começar a explicar o processo para ele, mas ele diz que já sabe como se faz. Ele faz um corte no dorso da mão e oferece a Hida como uma oferenda. E assim que ela beija seu sangue, ele sente a conexão entre ele e Hida se formar. Agora que o pacto foi selado, Shilo é capaz de extrair o poder de Hida. Então, ela pergunta a ele o que ele gostaria de fazer primeiro. Ele diz que um bom começo seria eliminar
dominar as fadas que o cercam. Hida, então, prontamente concorda. Como deusa das espadas, Hida é capaz de invocar inúmeras armas e fazê-las chover sobre seus inimigos. Assim, em pouco tempo, ela aniquila completamente o exército de monstros. Hida está muito orgulhosa de si mesma e diz a Shuyu que ele já pode começar a elogiá-la, mas ele diz que a recompensa dela terá que esperar, pois ainda há outra onda de monstros a caminho. Ele pega uma das espadas que Hida criou e arremessa contra um monstro, e parece que seu poder ainda funciona com as espadas que Hida cria. Então ele pede a ela mais munição. Aos poucos, ele elimina os demônios restantes enquanto os cavaleiros sagrados observam maravilhados. Em certo momento, Shiloh consegue encontrar Kivia, que fica surpresa ao vê-la ainda viva, mas teria sido bom saber disso antes do contrato. Porém, é o que é. Ele diz a Kivia que ela precisa levar seus homens e caçar quaisquer demônios que conseguirem sobreviver às suas explosões antes que causem mais danos. Kivia se ofende com a ousadia de um herói condenado em lhe dar ordens, mas Shiloh a lembra de que se trata de uma questão de vida ou morte. Portanto, ela precisa deixar o orgulho de lado e fazer o que for necessário para sobreviver. Ele pode até ser um herói condenado, mas não tem intenção de morrer ali, e também não quer ver mais ninguém morrer. Por isso pretende derrotar o Rei Demônio antes que isso aconteça. Ele coloca Rita nos ombros e se prepara para atacar o Rei Demônio. Ela pergunta se ele quer que ela use seus poderes agora, mas ele diz que precisam se aproximar um pouco mais primeiro. Então, por enquanto, ela deve se concentrar em lhe dar espadas para arremessar. Assim que finalmente chegam perto o suficiente, ele pede a Rita que crie uma espada gigante para ele usar. E quando ele a lança contra o corpo do Rei Demônio, ocorre uma explosão massiva que abre um buraco em seu corpo. Infelizmente, isso não foi suficiente para matá-lo de vez. Então, o Rei Demônio cria vários tentáculos e os ataca, forçando Shiloh a defender Hida com seu próprio corpo. Quando Zoe acorda, encontra Hida parado sobre seu corpo, e Dada também está lá, finalmente voltando do que quer que estivesse fazendo enquanto Zoe arriscava a vida. A princípio, Zoe ficou furioso, mas então percebeu que Dada havia roubado algo novamente. Dada tentou se defender, dizendo que estava por perto do acampamento base e que ele pensou em pegar. E, pela primeira vez, as travessuras de Dada deram resultado. Essa coisa é um selo de terra arrasada, essencialmente uma bomba muito poderosa, e Shiloh acabou de bolar um plano para usá-la e acabar de vez com o Rei Demônio. Ele programa um temporizador e salta no ar antes de chutar a bomba direto na ferida do Rei Demônio. E antes que a bomba exploda, ele agarra Hida e Dada e sai da área de impacto o mais rápido possível. A bomba finalmente explode e o corpo do Rei Demônio é completamente destruído. Assim, a batalha finalmente termina. E Hida diz que quer ser elogiada por ter se saído bem, mas quando ele está prestes a dar um tapinha na cabeça dela, ele de repente tem flashbacks de uma deusa com quem tinha um contrato no passado, e não consegue se obrigar a fazê-lo. Nesse instante, Kivia aparece, e embora Shuyu tenha basicamente salvado a todos, ela aponta sua espada para ele e diz que ele será punido por agir por conta própria e fazer um pacto com a deusa Hida sem permissão. Hida tenta interceder por Shuyu e diz a Kivia que ele é o cavaleiro mais digno que ela poderia desejar, mas Kivia diz que só está dizendo isso porque não sabe qual crime Shuyu cometeu para ser condenado a ser um herói. Hida pergunta qual foi o crime, já que tem certeza de que não poderia ter sido tão grave. Então Kivia explica que Silo costumava ser um cavaleiro sagrado e foi acusado depois de matar a deusa com quem havia feito um pacto. E Hida fica chocado ao ouvir isso. Pelo menos essa é a versão oficial divulgada. Mas, na realidade, o que aconteceu foi bem diferente. No dia da sentença de Shuyu, ele foi levado perante o tribunal, onde o inquisidor lhe disse que ele havia sido acusado de matar sua deusa, Sinurva. Shuyu tenta explicar que recebeu ordens para lutar ao lado dela, mas os reforços prometidos nunca chegaram e Sinurva foi forçada a usar toda a sua energia. Quando uma deusa usa toda a sua energia, ela se torna vulnerável e suscetível à corrupção demoníaca. Então, ele decidiu acabar com o sofrimento de Sinurva antes que ela pudesse ser corrompida. Essa era uma razão completamente válida, mas o inquisidor o acusou de blasfêmia contra as deusas e ordenou aos guardas que o impedissem de dizer mais alguma coisa. Shuyu tentou desesperadamente explicar que, se uma deusa se corrompesse, poderia dar à luz um demônio com poderes divinos, o que levaria à destruição da humanidade. Mas, ao olhar para cima, ele percebeu que o inquisidor não se importava nem um pouco com a verdade, e que tudo aquilo tinha sido uma armação desde o início. Ele não sabia quem havia orquestrado tudo, nem onde estavam, mas jurou naquele instante que, não importando quantas vidas fossem necessárias, os faria pagar. Poucos dias após o término da primeira missão, Shiloh está dormindo em sua tenda no acampamento base quando Torito o acorda repentinamente. Ele pede que ela não o incomode, pois quer dormir mais um pouco, mas também pergunta por que ela ainda está ali, apesar de os cavaleiros já terem lhe contado tudo sobre seu passado. Torito admite que inicialmente ficou preocupada ao saber que Shiloh havia matado uma deusa, mas acredita firmemente que ele deve ter tido um bom motivo para fazê-lo. Ele se vira na cama e diz a ela que não importa qual tenha sido o motivo, porque, no fim
fim das contas, isso não muda o fato de que ele matou uma deusa. Então, ele diz a Torita que o pacto que formaram pode ser dissolvido com consentimento mútuo. Portanto, tudo o que ela precisa fazer é dizer a palavra e o vínculo entre eles será rompido. Mas Torita se recusa terminantemente. Ela diz que Shuyo é seu único cavaleiro, e não importa o que aconteça, ela precisa ficar ao lado dele até o fim. Nesse instante, Zilla recebe uma mensagem de Venetun informando que eles foram designados para outra missão e precisam partir imediatamente. O inverno já começou a chegar nesta região, e Torita fica maravilhada com a beleza de tudo congelado. Mas por mais fofa que seja a curiosidade dela, também é muito irritante. Por isso, Gilo e Venadin se cansam rapidamente das perguntas constantes dela. Enquanto isso, de volta ao QG, Kivia recebeu uma missão própria e, segundo seu superior, ela deve suspender a missão de transporte original e ir até os túneis de Zivan para ajudar a limpá-los. Ela pergunta se isso significa que aqueles túneis também foram infestados pela praga demoníaca. Então, seu superior explica que, desde a Quarta Guerra e o surgimento da praga demoníaca número 1, uma grande parte de suas florestas foi corrompida e, ao longo de 20 anos, a humanidade perdeu grande parte de suas terras habitáveis. Portanto, eles não podem deixar a praga se espalhar ainda mais. Para garantir o sucesso da missão, a equipe de heróis foi enviada para auxiliá-la. Então, Kivia diz que irá imediatamente se encontrar com eles. Mas antes de partir, seu superior pede que ela cumprimente o sumo sacerdote Marlin por ele, caso o encontre por lá. Naquela noite, Terrida e os outros estão acampando na floresta quando ela percebe que não vê Dada há algum tempo. Shilo explica que Dada está na oficina depois de Zoe ter lhe dado uma surra por toda a confusão que causou. Então ele ficará indisponível por um tempo. King diz a Shuyo que, como um de seus súditos, ele precisa ser mais cuidadoso com a forma como trata seus aliados. E Shuyo concorda sem muita convicção para que possam prosseguir com a conversa. Terita se aproxima de Shuyo e pergunta por que ele continua chamando aquele cara de rei. Então ele explica que o rei é um herói como ele, e que realmente acredita ser o rei do Reino Federado. Então é mais fácil lidar com ele se você entrar no jogo. Quanto ao motivo de ter sido forçado a se tornar um herói, o rei lançou um ataque terrorista em larga escala contra o reino para, entre aspas, recuperar seu trono. Então ele é um terrorista de verdade. Torita não esperava que o motivo fosse tão sério, então tenta mudar de assunto e pergunta quem é aquele rapaz ali. Shuyo informa que é Tatsuya, mas Torita acha muito estranho ele estar simplesmente olhando para o céu daquele jeito. Shuyo também não faz ideia do porquê, mas, como explicou antes, quando um herói morre e ressuscita, ele perde parte de sua memória e personalidade. Então, se não tomarem cuidado, todos eles acabarão como Tatsuya um dia. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam à vila, mas os aldeões não parecem muito felizes, apesar da chegada da ajuda. Honestamente, o fato de ainda haver aldeões na área parece estranho para Venetin, já que normalmente todos já teriam sido evacuados, mas parece que, por algum motivo, ainda há muitos resistentes. Shilo se aproxima de uma das lojas para obter informações e a senhora fica inicialmente desconfiada ao perceber que Shilo é um herói, mas ele a tranquiliza, dizendo que ela não tem nada a temer. Ele explica que ele e seus amigos estão ali apenas para controlar os túneis, mas a senhora não acha que isso vai adiantar muito, já que a aldeia já perdeu muita gente para a praga. Ela então se afasta sem dar a Shuyo a chance de pedir informações sobre como chegar ao túnel, mas, quando ele estava prestes a desistir, uma garotinha chama sua atenção e aponta a direção do túnel. Shuyo agradece e começa a se afastar, mas antes que pudesse ir muito longe, ela pergunta se ele vai salvar o pai dela. Shuyo permanece em silêncio e continua andando, pois, embora sinta pena dela, se o pai dela estivesse naqueles túneis, provavelmente já estaria morto há muito tempo, e ele não quer lhe dar falsas esperanças. Mais tarde, Sheila se reúne com os outros e eles revisam todas as informações que coletaram até o momento. Os túneis produzem ferro de boa qualidade, usado como catalisador em selos sagrados contra as fadas. Por isso, os militares investiram muito dinheiro no desenvolvimento da área, mas ela acabou infestada pelas fadas, tornando-se inútil no momento. Torita pergunta a Shuyo o que é um selo sagrado, já que não sabe muito sobre eles. Então ele explica que os selos sagrados são o que lhe permitem lutar da maneira que luta. Dito isso, ele também não sabe muito sobre eles. Então ele pede a King que explique, já que essa é a sua área de especialização. King é um gênio quando se trata de selos sagrados e é capaz de realizar sintonizações que normalmente exigiriam dezenas de pessoas, tudo sozinho. Mas os selos sagrados por si só não são suficientes para derrotar seus inimigos. Ao se aproximarem do túnel, Vene informa a todos que, há cerca de um mês, os aldeões relataram que um grupo de mineiros da caverna se transformou em fadas e começou a atacar as pessoas. Os detalhes exatos do incidente são um pouco vagos, mas eles conseguiram descobrir que a praga número 51 está sendo chamada de Lotus. A missão deles hoje é escavar um caminho direto para os cavaleiros sagrados atacarem. Por isso, todos são obrigados a entrar e enfrentar os demônios. No entanto, quando Venetin diz todos, o que ele realmente quer dizer é que todos o aceitam, pois, como
comandante da equipe, ele precisa ficar na cidade para coordenar a missão. Zilla sabe que isso é apenas uma desculpa que ele inventou para evitar qualquer trabalho de verdade, mas Venadin já começou a fugir e não seria de muita ajuda lá dentro de qualquer maneira. O grupo segue sem ele. Nas próximas horas, Shilo e Tatsuya passam o tempo cavando pelos túneis para criar uma passagem para os cavaleiros, enquanto King fica sentado em sua bancada, gravando selos sagrados nas ferramentas de escavação para torná-las mais resistentes. Chiora também quer contribuir, então pergunta se pode ajudar na escavação, mas Silo recusa a oferta, pois não quer que uma deusa desperdice sua energia em uma tarefa como essa. Nesse momento, Kivi aparece e menciona que seus superiores lhe contaram que foi dada a quem roubou o caixão de Tira, e não Silo. Então, essa é a maneira dela de se desculpar por ter acusado Shuyo sem realmente se desculpar. Ela pergunta por que ele não se explicou naquela época, mas ele diz que teria sido inútil, pois a Kivia não acreditaria nele de qualquer forma. Ele tem razão, mas para evitar mais mal-entendidos, Kivia pede a Shuyo que explique todos os detalhes relevantes para ela em missões futuras. Shilo concorda com o pedido dela, mas não vê que utilidade isso teria, considerando a missão que receberam. Kivi pergunta o que ele quer dizer com isso. Então Shilo explica que aquela é uma mina infestada de fadas e que, na maioria das vezes, a igreja simplesmente a ignoraria, especialmente com o inverno se aproximando. Não há nada de valor ali. Então Shuyo não consegue entender qual é o objetivo, e ele começa a achar que eles podem estar planejando fazer algo com Torita. Kivia diz para Shuyo parar de criar teorias da conspiração sem fundamento e voltar ao trabalho, mas Shilo percebe que nem ela sabe qual é o objetivo da missão. Depois de mais algumas horas cavando, Shilo finalmente chega a uma das cavernas, mas é imediatamente confrontado por centopeias demoníacas. Então, Tatsu entra em ação e começa a cortá-los em pedaços. Shilo tenta ajudar também, mas suas explosões são um pouco arriscadas demais em espaços confinados como esta caverna. Então, ele terá que deixar essa para Tatsuya. Felizmente, Tatsuya é uma fera absoluta com aquele machado, e não demora muito para que ele tenha erradicado todos os demônios, embora ele provavelmente precise de um tempo para descansar depois de todo esse trabalho. Agora que os demônios se foram, King usa a magia de luz para expor as áreas afetadas, e, por sorte, uma grande parte do chão está intacta. Então, eles decidem estabelecer a base de operações ali. Tida pergunta a Zilo se ela pode pelo menos ajudar com isso, e como não é perigoso, ele decide deixá-la fazer o que quer. Ele explica que as estacas servem para impedir que a praga demoníaca se espalhe para as áreas que eles demarcaram. Então ela quer ajudar. Ela deveria ir colocar uma ali. E Torita fica radiante por finalmente poder fazer alguma coisa. Pouco tempo depois, a área afetada pela praga demoníaca está completamente isolada. E Torita pede a Shuyo que a recompense pelo seu esforço. Ela fez um bom trabalho. Então ele diz que a elogiará um pouco quando voltarem. Mas Torita ainda quer fazer mais. Então ela pergunta se eles podem ir mais fundo na mina e derrotar o rei demônio que está espalhando toda essa praga. Shuyo diz a ela que não há a menor chance de ele fazer isso, pois, primeiro, ele não quer se incomodar e, segundo, isso iria contra as ordens que receberam. Ele diz que ela deveria se juntar aos cavaleiros reais se quiser lutar contra senhores demônios o tempo todo, mas TYR não gosta nada da indiferença dele. Ela já jurou ficar ao lado dele até o fim, mas precisa que ele a deixe fazer coisas importantes também, senão nunca ficará satisfeita. Nesse instante, King recebe um sinal de socorro dos cavaleiros pelo comunicador, informando que estão sendo atacados perto da entrada da caverna e precisam de reforços. Kivia e os demais cavaleiros partem para a batalha contra os humanos corrompidos, mas com tantos, é só uma questão de tempo até que sejam sobrepujados. Quando Zoe e os outros chegam, alguns cavaleiros já foram mortos, então ele quer salvá-los o mais rápido possível. Mas antes disso, Chita tem uma pergunta. Ela pergunta se aquelas fadas costumavam ser humanas, e Zoe confirma, mas, infelizmente, não há como curá-los quando chegam a esse estágio. Então, o melhor que podem fazer é pôr fim ao seu sofrimento. Vários minutos depois, a batalha termina, e alguns dos cavaleiros estão bastante abalados porque não esperavam ter que matar fadas humanas. Nesse momento, Zoe percebe um cara escondido atrás de algumas caixas em um canto, e, aparentemente, ele é um sobrevivente que não conseguiu sair da caverna durante a infestação inicial. Isso significa que ainda há outros sobreviventes presos lá dentro, e King acha imprescindível que eles sejam resgatados o mais rápido possível. Mas Kivia diz que isso seria impossível, pois eles não estão equipados para lançar uma missão de resgate agora. Tomar uma atitude tão arriscada resultaria na morte de muitos cavaleiros sagrados. No entanto, ela não quer abandonar aqueles civis. Então, ela pergunta a Silo o que ele acha da situação caso eles embarquem em uma missão de resgate. Quais seriam as chances de sucesso? Shuyo responde sem rodeios que a maioria dos cavaleiros morreria, pois lutar contra fadas enquanto defendem civis naqueles corredores estreitos seria uma sentença de morte. Nesse instante, o padre Marlin aparece e diz a Kivia que não há necessidade de pedir conselhos a um homem
homem como Shiloh, pois eles já receberam suas ordens. Devem explodir a entrada e selá-la para garantir que nenhuma fada escape. Mas, ao ouvir isso, King fica furioso, pois não consegue acreditar que Marlin sacrificaria civis inocentes intencionalmente. Mas Marlin não dava a mínima. Na verdade, ele estava gostando de ver King assim porque o conhecia antes de ele ser condenado a ser um herói. Shiloh também não gostava da ideia de deixar civis morrerem, mas não queria correr o risco de ir salvá-los. No entanto, quando viu TYR, lembrou-se daquela garota de antes e de como ela parecia triste. Então, ele muda de ideia e diz que salvará as pessoas pessoalmente. Eles já terminaram de montar a base dos cavaleiros. Portanto, a missão oficial deles foi cumprida e nada os impede de salvar pessoas em seu tempo livre. Mas enquanto Tita comemora o fato de finalmente poder fazer algo heróico, Shiloh lhe diz que ela precisa ficar ali. Afinal, ele não pode arriscar deixá-la morrer por algo assim. Os aldeões estão presos em uma seção da mina, tentando desesperadamente se defender das fadas. Mas, quando estavam prestes a ser devorados, Shiloh chega e os explode. Tatsui então entra em ação e começa a dizimar os monstros sem piedade, demonstrando grande eficiência. Um dos vermes tenta prendê-la em uma teia, mas seus instintos são aguçados demais para isso. Então, ele se vira e corta a teia em pedaços antes de atacar o resto dos monstros. E alguns minutos depois, eles e Zoe estão praticamente derrotados. Mas isso não significa que acabou. Os trabalhadores podem estar seguros por enquanto, mas sair dessa caverna será um desafio completamente diferente. Então, Zoe pede a King para gravar selos sagrados em suas ferramentas para lhes dar uma chance de lutar. Os selos sagrados funcionam usando luminescência como fonte de energia. Normalmente, eles podem ser recarregados com a luz do sol, mas aqui embaixo não há luz solar suficiente. Portanto, estes só terão alguns usos antes de ficarem sem energia. Os selos sagrados de Shiloh funcionam da mesma maneira, mas seu corpo é capaz de armazenar várias vezes a quantidade normal de luminescência de um homem comum, razão pela qual ele conseguiu manter seu poder destrutivo aqui embaixo. Mesmo assim, seu poder ainda pode se esgotar, então todos precisam sair da caverna o mais rápido possível. Caso contrário, serão alvos fáceis. Eles se preparam para iniciar a jornada até a saída, mas de repente, o chão começa a tremer sob seus pés e dezenas de fadas os cercam simultaneamente. O momento é o pior possível, mas eles não têm escolha. Então, Shiloh diz a todos que precisam formar uma linha de defesa e manter suas posições o máximo de tempo possível. Ele então começa a explodir algumas das fadas, mas os trabalhadores estão apavorados demais para lutar, já que nunca tiveram que lidar com algo assim antes. Infelizmente, eles não têm muita escolha. Então, Zoe diz que eles precisam se defender ou vão virar almoço de fada. Enquanto isso, no final da noite, todos estão relaxando na entrada, esperando para ver se Seo consegue voltar vivo enquanto terminam de montar a base. E durante todo esse tempo, Torita ficou emburrada num canto por ter sido deixada para trás. Marlin diz a Kivia que não acha que Torita tenha muito valor como arma, já que ela parece muito apegada a Shuyo. Mas, independentemente do que ele esteja tentando insinuar, Kivia informa que ela e o resto dos cavaleiros irão ajudar na missão de resgate assim que terminarem de montar a base ali. Quanto a Shuyo e os outros, após uma batalha árdua, eles conseguiram destruir todas as fadas que os atacavam, mas seu moral está extremamente baixo, pois não acreditam que conseguirão sair dessa situação. Shiloh tenta encorajá-los a se reerguerem e lutarem, mas todos estão muito cansados e sem esperança para isso. Shuyo começa a gritar com eles para que parem de agir daquela maneira, pois jamais sobreviverão se desistirem, mas não consegue convencê-los. Então, o rei decide fazer um discurso. Ele sabe que esses homens dedicaram a maior parte de suas vidas aos seus trabalhos e que foi o trabalho deles que permitiu a prosperidade deste reino. Eles já enfrentaram situações difíceis antes e sempre saíram por cima. Portanto, não há motivo para se entregarem ao medo agora, porque eles vão sobreviver. Os homens veem a confiança pura nos olhos de King e isso lhes dá a motivação necessária para se reerguerem e darem o seu melhor. Eles sabem que Shuyo, King e Tatsuya são heróis durante toda a vida. Ouviram que os heróis são os piores criminosos que existem, mas Seo e os outros ainda escolheram vir salvá-los, mesmo que a maioria os tivesse descartado como descartáveis e os abandonado ali. Então, eles são verdadeiramente gratos a eles. Nesse instante, o chão começa a tremer à medida que mais fadas se aproximam e Shaios começa a ficar realmente frustrado porque essas criaturas continuam vindo e não há como saber quantas existem ali. Os trabalhadores se levantam e erguem suas armas, preparando-se para a luta. Quando as fadas finalmente aparecem, Shiloh toma a iniciativa e ataca primeiro. Os trabalhadores ainda estão bastante nervosos com toda a situação, mas já decidiram lutar até o fim. Então, um deles começa a brandir sua pá descontroladamente até finalmente acertar o monstro verme. E graças aos encantamentos que o rei colocou nela, a pá realmente causa um dano considerável. Vendo isso, os outros aldeões percebem que talvez tenham uma chance. Afinal, então, eles atacam o verme e começam a espancá-lo até a morte. No início, eles estavam se saindo muito bem, mas a força bruta
luta sem habilidade tem seus limites. Em pouco tempo, os trabalhadores estão sobrecarregados. O capataz está com a perna ferida e, como não consegue fugir, um verme está prestes a atacá-lo. Mas, no último segundo, o verme é subitamente obliterado por um conjunto de espadas voadoras. Só há uma pessoa que poderia ter feito isso, e Shuyo se vira para encontrar Tiora triunfante perto de uma passagem, anunciando sua chegada. Assim que todos estão em segurança, Tida diz que agora podem começar a elogiá-la. Mas Seo não quer. King, por outro lado, está muito grato pela intervenção de Tira, pois sem ela, vários trabalhadores teriam morrido naquela batalha. Tida diz a ele que não foi nada demais, já que, com ela e Shuyo trabalhando juntas, a vitória está praticamente garantida. Como Tida consegue fabricar um número ilimitado de espadas, King decide usar algumas delas para construir uma cerca onde todos possam descansar. Ele pega algumas e se prepara para começar a gravar os selos sagrados da cerca nas espadas. Mas, enquanto ele faz isso, Shuyo se aproxima de Tora e exige saber por que ela está ali, já que ele havia dito para ela esperar do lado de fora. Ela explica que simplesmente passou sorrateiramente pelos cavaleiros enquanto eles não estavam olhando e pede a Shuyo que a elogie por ser tão astuta, mas ele se recusa novamente. Terra acha que Shuyo deve estar chateado porque demorou tanto para salvar a todos, mas ela diz a ele que a culpa é dele por tê-la deixado para trás antes. No entanto, Shuyo a interrompe e diz que não tem intenção de usar Torida ou seu poder, e ela fica realmente desapontada ao ouvir isso, pois ser usada é o propósito de sua vida. Ela pergunta a Shuyo o que ele quer que ela faça em vez de lutar ao seu lado na batalha, e ele responde que só quer que ela sobreviva, então não a deixará arriscar a vida por uma glória inútil. Terra se anima um pouco depois de ouvi-lo dizer isso, porque sabe que significa que Shuyo realmente se importa com ela, e é isso que a faz estar tão disposta a arriscar a vida por ele. Ela sabe que buscar elogios está em sua natureza, mas ainda faz parte de quem ela é. Então, ela quer viver uma vida gloriosa e útil, e não há nada que Shuyo possa fazer para impedi-la. Shlu percebe que talvez seja um pouco egoísta da parte dele pedir a Torita que negue seus desejos, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, todos sentiram outro tremor repentino, e este parece muito pior que os outros. Conforme os monstros se aproximam, Shilo diz a Torita para se afastar por sua segurança. Ela responde que não vai a lugar nenhum, e se ele se importa tanto com a segurança dela, então tudo o que precisa fazer é protegê-la a todo custo. Shuyo não pode realmente discutir com ela sobre isso, então concorda em deixar-ta lutar ao seu lado e pega uma das espadas dela para usar como munição. Ele a arremessa contra o verme principal do grupo de fadas, cortando-o ao meio de uma só vez. Mas, quando ele está prestes a lançar outro ataque, todos ouvem um zumbido ensurdecedor que os faz cair de joelhos. Tatsuya, por outro lado, parece completamente imune, simplesmente por ter uma constituição diferente, enquanto os outros se contorcem de dor. Ele parte para o ataque e começa a matar o máximo de monstros que consegue. Enquanto isso, Shuyo acaba de perceber que aquele som deve estar vindo de um senhor demônio próximo, tentando corrompê-los. Tora também parece imune aos efeitos, então corre para o lado de Shuyo e começa a compartilhar sua energia com ele para superar a influência do senhor demônio. Poucos instantes depois, o tal senhor demônio aparece e emerge do chão como uma gigantesca árvore de lótus viva com uma figura humana. E eu sei que alguém vai dizer, me escutem nessa. O senhor demônio libera outra onda de interferência sônica, e todos os trabalhadores começam a ouvir uma voz dizendo para se aproximarem. Então, Zoe tenta ao máximo impedi-los. Ele diz ao capataz para se controlar, mas a loucura é tão intensa que ele começa a tentar arrancar o próprio rosto. Então, nada do que Shilo diz vai surtir efeito nele. King está se agarrando à sua sanidade através de pura força de vontade e ódio pelo rei demônio, mas ele não pode fazer muito mais agora, então tudo depende dos outros. Shilo diz que seria muito perigoso para eles saírem da área cercada. Então, em vez disso, ele apoia Tatsuya daqui de trás e começa a disparar espadas. Terry pergunta se Tatsuya realmente vai ficar bem, mas Zoe diz que não há com o que se preocupar, pois ele é incrivelmente habilidoso. No entanto, ele ainda precisará de reforços. Então, Zoe pede a Tida que faça várias espadas para ele. Ela fica feliz por finalmente poder ajudar Silo a lutar, mesmo que seja apenas em um papel secundário. Então, ela cria mais espadas e ele começa a arremessá-las para dar cobertura a Tatsuya. Tatsuya continua se aproximando do rei demônio enquanto desvia de seus ataques até finalmente cortá-lo ao meio. Mas, infelizmente, descobre-se que aquele não era o corpo principal do rei demônio, e Tatsuya é agarrado. Shilo e Terra começam a procurar ao redor e eventualmente avistam o corpo principal pendurado em uma das paredes próximas. Sheila se prepara para finalizar a luta com um golpe final, mas, no momento em que está prestes a arremessar a espada, percebe que seu corpo perdeu a luminescência, tornando-o incapaz de usar magia. Nesse instante, os cavaleiros chegam para ajudá-lo, mas logo caem vítimas da interferência do rei demônio e desabam em agonia. O rei demônio então estende tentáculos ao redor de seus corpos para devorá-los. Assim, Zoe é forçado a correr e cortá-los, mas
avinhas demais para ele lidar sozinho. Nesse instante, a visão de pessoas inocentes sendo feridas enfurece King. Então, ele se liberta das vinhas e transforma sua lanterna em um lança-chamas para reduzir o Rei Demônio a cinzas. O fogo é realmente eficaz contra monstros de origem vegetal, mas infelizmente, antes que ele pudesse terminar o serviço, o Rei Demônio o agarra pelo tornozelo e o arrasta para o ar. A lanterna cai no chão, e o Rei Demônio tenta alcançá-la, mas Tatsuya intervém e arrasta para fora do chão, dando a Zoe tempo suficiente para chegar até ela. Contudo, antes que ele pudesse atacar o Senhor Demônio, este conseguiu prendê-lo em uma gaiola, impedindo de direcionar as chamas. Isso teria sido checkmate, mas o Senhor Demônio não levou em conta o fato de que King é um completo lunático e não hesitará em punir aqueles que ferem inocentes. Então, ele corta a própria perna só para poder cair e apunhalar o Rei Demônio no olho. Ele acaba sendo arremessado contra uma parede, mas já fez mais do que o suficiente, pois seu ataque forçou o Rei Demônio a soltar o corpo de Ciro. E agora nada o impede de acabar de vez com o Rei Demônio. Kivia e os outros cavaleiros ficam chocados com o fato de os heróis terem praticamente derrotado o Rei Demônio sozinhos, e Marlin está completamente sem palavras. Quanto a King, ele ainda está vivo, mas em péssimo estado, então precisará de alguns reparos. Pouco tempo depois, todos os trabalhadores retornam à superfície e se reencontram com suas famílias. E os outros descobrem que Venetin ficou sentado ali sem fazer absolutamente nada o tempo todo. King foi levado para a oficina para colocar uma nova perna. E Zoe espera que ele receba o tratamento adequado, porque se não fosse por ele, muitas vidas teriam sido perdidas hoje. Todos estão felizes por terem suas famílias reunidas, e eles sabem que tudo isso se deve aos heróis, mas ainda hesitam em se aproximar para agradecer por causa do estereótipo. Todos, exceto o capataz e sua família. Ele expressa sua gratidão a Zoe porque foi graças a ele que pôde ver sua família novamente. E por falar nisso, ele diz que sua filha tem algo que quer dar a Zoe. A garotinha caminha nervosamente até Shuyo e lhe oferece uma flor como agradecimento por salvar seu pai. Zoe fica comovido com o gesto gentil, já que raramente recebe agradecimentos pelo trabalho que realiza. Enquanto isso, Marlin está lá, criticando Shuyo. Ele tenta convencer Kivia a denunciar Zoe por quebrar as regras e lutar contra o Rei Demônio sem permissão, mas ela o interrompe rapidamente, pois Zoe e sua equipe salvaram vidas hoje, e a única coisa que Marlin fez foi tentar convencê-la a abandonar aquelas pessoas. Ele merece pelo menos um pouco de reconhecimento pelo que fez. Agora que a missão finalmente terminou, o grupo retorna à base, que neste caso é a Fortaleza Morito. Mas, no caminho, Tyr percebe que há muita gente por perto. Venetum explica que isso acontece porque está havendo um festival na cidade, e por isso pessoas de toda a região estão visitando. Mas, deixando isso de lado, ele pergunta a Shuyo se eles podem fazer uma pausa, pois está muito exausto para continuar. Eles finalmente chegam à fortaleza e cada um segue seu próprio caminho para descansar. Vemos Venetum e Dada sentados em um beco, com Dada bebendo um vinho que roubou de um vendedor há algum tempo e apreciando cada gota. Venetum o adverte para ter mais cuidado, pois as pessoas dali não brincam com dinheiro. Se for pego roubando, estará perdido. Mas Dada não se importa, pois esta é uma das poucas vezes em que conseguem descansar. Então, ele quer aproveitar o momento. Enquanto isso, no apartamento comum de Shuyo em Nova York, ele aproveita seu dia de folga lendo um livro. Mas sua paz e tranquilidade chegam ao fim quando Torita o encontra. Ela estava procurando por Shuyo por toda parte porque queria ir ao festival de intercâmbio com ele. Mas Shuyo diz que não tem intenção de ir, pois certamente encontrará alguns cavaleiros santos por lá, e aqueles caras são muito irritantes. Nesse caso, Torita pergunta se ele pode ao menos jogar uma partida com ela, pois ela ganhou um tabuleiro de xadrez Zig de Vênia hoje mais cedo. Ela parece muito animada, já que Venetum lhe deu uma longa explicação sobre o significado histórico do jogo, mas Shilo diz a ela que, se a história veio de Venetum, então ele provavelmente inventou tudo. Além disso, ele está ocupado lendo seu livro, então não tem tempo para jogos de tabuleiro agora. Tida fica um pouco surpresa, já que não esperava que Zoe fosse o tipo de pessoa que gosta tanto de ler, e fica ainda mais surpresa ao descobrir que o livro que ele está lendo é sobre poesia. Ela pergunta se ele pode ler para ela, mas Zoe recusa porque isso daria muito trabalho, mas ele permitirá que ela leia junto com ele, se quiser. Nesse instante, Kivia aparece procurando por Shuyo, e ele presume que ela esteja ali para lhe dizer que sua próxima missão foi designada, mas ela lhe diz que ele está enganado. Bem, sua próxima missão já foi decidida, mas não é por isso que ela está ali. Ela diz que tem algo que quer discutir com Shuyo, então pede que ele a siga, mas Torita a interrompe e diz que também quer ir. Ela sugere que todos poderiam aproveitar o festival juntos enquanto conversam, e com Kivia lá, nenhuma das outras noites sagradas incomodará Chiorita ou Shuyo, então é bom para todos. Shuyo e Kivia concordam em ir com ela, então elas saem, e Chiorita está se divertindo muito. Há tantas coisas que ela nunca viu antes, então ela aponta para uma barraca e pede a Shuyo para explicar o que é aquilo. Ele diz a ela que aquilo é uma tigela de doces, mas Torita nunca ouviu falar
falar de doces antes, porque eles não existiam na época em que ela foi criada. Há também várias outras coisas novas para ela, como macarrão frito e aquela coisa ali. Shuyu já sabia do macarrão, mas nunca tinha visto outro produto antes, então não faz ideia do que seja. Mas Kivia, por outro lado, parece saber muito sobre isso. Ela explica que é uma sobremesa gelada popular da primeira capital, chamada sorvete, e que vem coberta com mel, nozes e caramelo. Chiora gosta muito da ideia, então pergunta a Shuyu se pode experimentar, e como ele não quer decepcioná-la, concorda em comprar. Ele então se vira para Kivia e pergunta se ela também quer um, já que ela parecia bem animada quando falava sobre o sorvete, mas ela diz que não quer gastar dinheiro com isso agora. Nesse caso, Shilo entrega algumas moedas para Torita e pede que ela compre 2 sorvetes, então ela sai correndo para entrar na fila. Enquanto Chiora está na fila, Zoe e Kivia ficam de lado. Enquanto esperam, Kivia conta a Shuyu que sua opinião sobre ele melhorou bastante ultimamente. No início, ela o considerava apenas mais um criminoso desprezível, mas ele salvou seus homens naquela praia e arriscou a própria vida pelos aldeões que estavam prestes a ser abandonados, e todos eles são muito gratos a ele. Shuyu fica feliz em saber que seus esforços estão sendo reconhecidos, mesmo que seja apenas um pouco, e Kivia continua dizendo que suas ações provavelmente também salvaram a vida de Teorita. Ouvir isso pega Shuyu de surpresa, então ele pergunta o que ela quer dizer, e Kivia explica que Teora foi originalmente descoberta nas ruínas do norte e a 13ª Ordem dos Cavaleiros foi enviada para recuperá-la, como de costume, mas os militares e o templo discordaram sobre a melhor maneira de usá-la. O templo queria fazer um pacto com Teora e entrar em guerra com os Cavaleiros Sagrados, mas, como Shuyu havia matado uma deusa anteriormente, os militares tiveram a ideia de que seria possível fazer engenharia reversa em ainda mais deusas. Por esse motivo, exigiram que Tara lhes fosse entregue para análise, o que é apenas uma maneira elegante de dizer que iriam dissecá-la. Mas Shilo acabou fazendo um contrato com Torita, e o fato de ele ter conseguido derrotar 2 senhores demônios em tão pouco tempo provou que Torita era mais útil viva do que como cobaia. Zilo não entende como eles puderam considerar Teora inútil, sendo ela uma deusa com habilidades poderosas. Mas, de acordo com a mensagem nas ruínas onde ela foi encontrada, tudo que Tora realmente pode fazer é invocar espadas. Disse que as deusas desceram ao mundo em uma era conhecida como a Grande Era Civilizada, e suas naturezas variam muito de uma para outra. Algumas podem produzir veneno potente, algumas podem invocar raios ou tempestades violentas, e algumas podem até ter visões do futuro. Elas despertam sempre que a praga demoníaca surge. Após cumprirem seu propósito, geralmente retornam a dormir em seus caixões. Shilo já conhece as diferentes habilidades que uma deusa pode possuir, e aparentemente Tatsuya foi invocado de outro mundo por uma deusa em algum momento. Mas, deixando isso de lado, comparado às habilidades das 12 deusas descobertas até agora, os militares consideram o poder de invocação de espadas de Tarida inferior. Então eles estavam dispostos a sacrificá-la, e os cavaleiros não tiveram escolha a não ser acatar a ordem, razão pela qual queriam se sacrificar para expiar seu pecado. Sho pediu a ela que lhe desse os detalhes da próxima missão o mais rápido possível, pois, contanto que ele a cumprisse bem, provaria sua utilidade e ela não seria desmembrada. Kivia aprecia a convicção de Shuyu. Então, ela lhe diz que a próxima missão exigirá que ele e os outros defendam esta fortaleza. Pouco tempo depois, Shilo e Venitin se encontram com o comandante da missão, e a conversa é praticamente a mesma que Kivia havia previsto. Mas há um problema. O comandante está ordenando que defendam a fortaleza com suas vidas. O objetivo da missão é defender a fortaleza enquanto atraem o Rei Demônio para a área. Após isso, um ataque de veneno em larga escala será lançado pela 9ª deusa para derrotá-lo. Shilo zomba da ideia, pois já foi estabelecido que veneno sozinho não é suficiente para derrotar um Rei Demônio. Tudo o que faz é colocá-lo em estado de animação suspensa por um tempo. E o comandante admite que Shuyu está certo, mas diz que revisões foram feitas na estratégia para garantir que funcione desta vez. Eles planejam transformar a fortaleza em uma câmara de extermínio contínuo para o Senhor Demônio. Então, os heróis têm que agir como sua defesa até morrerem no processo. Venadin se pronuncia e pergunta por que eles não podem simplesmente escapar depois de atraírem o Senhor Demônio para a armadilha em vez de morrerem. Mas o comandante apenas diz que é assim que tem que ser. E se algum deles tentar sair da fortaleza, todo o esquadrão será executado usando os selos sagrados em seus pescoços. Shilo não entende por que eles iriam tão longe a ponto de garantir a morte de todos os heróis. Mas então ele se lembra daquele padre de antes e pensa que ele deve ter usado sua influência para que isso acontecesse por causa de sua mágoa. De repente, Venetin anuncia alegremente que ele e sua equipe aceitarão a missão de bom grado e defenderão a fortaleza com suas vidas. Mas ele tem algumas sugestões para melhorar um pouco o plano. Em primeiro lugar, ele acha um pouco contraproducente eliminar toda a equipe se ao menos uma pessoa tentar sair, já que certamente haverá alguém que só quer se livrar da parte da morte o mais rápido possível, e isso arruinaria todo o plano. É por isso que ele sugere que a regra
seja que eles só serão executados se todos tentarem sair, em vez de apenas uma pessoa. Ele também menciona que, como Chiorida é extremamente devotada a Shuyo, é natural que ela queira ficar ao lado dele. Então, ele pergunta ao comandante se ele concorda com isso. O comandante diz que não tem autoridade para dar ordens a uma deusa, mas Kivia tem essa autoridade. Então, Vene pede a Shuyo que vá conversar com ela para oficializar a situação. Mas antes de partir, Shuyo pergunta a Venetin se há mais alguma coisa que ele queira, pois tentará negociar com o comandante. Shuyo diz que precisará de mais tropas e suprimentos, se possível, e Venetin promete fazer o seu melhor. Afinal, ele é um mestre em convencer as pessoas, tendo Venetum sido condenado a ser um herói. Ele era um vigarista da pior espécie e acabará de ser capturado. Cometeu diversos tipos de fraude, incluindo a tentativa de vender o castelo real para um circo, e quase conseguiu se safar. Mas não é por isso que ele está sendo julgado aqui hoje. O motivo é este: um jornal de terceira categoria que ele escrevia porque seu chefe queria que ele espalhasse um pouco de medo entre as massas. O texto falava sobre como alguns figurões do templo e até mesmo alguns membros da realeza eram espiões influenciados pela praga demoníaca que se escondia em forma humana. Venadon admite ter escrito aquilo, mas alega que inventou tudo e não esperava que alguém levasse a sério. No entanto, tudo o que ele escreveu era verdade, e era convincente o suficiente para fazer as pessoas acreditarem. Para garantir que Venetum não revelasse mais nenhuma verdade, ele foi condenado a ser um herói. De volta ao presente, Venetum conseguiu convencer o comandante a ceder a todas as suas exigências, mas Venetum ficou com a tarefa de levar Tora para um lugar seguro caso ela esteja em perigo, e considerando a fragilidade de seu corpo, isso definitivamente não vai acabar bem. Mudando de assunto, os reforços solicitados por Zilla foram aprovados, e SAV retornou à unidade, mas está um tanto imprevisível. Por isso, Dada não está muito contente em ter que trabalhar com ele novamente. Enquanto isso, vemos SAV do lado de fora apostando em um jogo, e o cara com quem ele está jogando parece ter ganhado, mas SAV o acusa de trapaça. Aparentemente, SAV tem uma visão e sentidos muito apurados, então ele sabe que está certo sobre o cara estar traindo, mas o cara se recusa a aceitar que foi pego e tenta ameaçar SAV para que ele devolva o dinheiro. No entanto, SAV não aceita bem a ameaça e corta a mão do cara como punição pela traição. Depois disso, ele se levanta casualmente e sai porque está com fome. Este foi o fim do episódio 4. Inscreva-se para não perder o próximo.